Eu sou Jânio Tanaka e eu quero falar um pouco da música. A música me roubou quando eu tinha 8 anos de idade. Me roubou do mundo, porque eu sempre quis ser alguma coisa, mesmo na cidade, e não sabia o que seria, mas eu já gostava da música. Então a minha avó me deu uma gaita, toda fedorenta, toda cheia de toda sorte de bactérias, e eu soprava essa gaita para cima e para baixo, com 2 notas apenas, e comecei a tirar um som diferente dessa gaita. E eu fiquei pensando comigo assim, um dia eu quero tocar violão. Quero tocar violão porque eu já havia visto pessoas que tocavam gaita e violão. Eu quero ser músico, eu quero ser artista. E o tempo foi passando, a gaita sumiu, não tive violão. E por influência dos meus pais, eles tinham uma radiola, né, e muitos discos de vinil. E eles colocavam aquelas músicas repetidas vezes e eu aprendi a cantar. Desde Tião Carreiro, aprendi a gostar de Beethoven, Bach, Strauss. Então era uma mistureba de tudo que lá em casa se ouvia. Na fase adolescente, né, ganhei uma flauta de presente, a qual comecei a estudar música, estudar mesmo, numa corporação, a banda Cachoeira Grande. Aí eu estudei, fiquei solfejando durante 2 anos, eu achava que nunca mais eu ia pegar no meu instrumento, então somente solfejava, né, dó, lá, e ficava aquela coisa. Eu falei, não, eu quero mudar de professor. E um belo dia ele me convidou, vamos tocar o instrumento, agora vamos juntar essa parte do solfejo com a parte do instrumento. Aí eu percebi que eu havia aprendido uma nova linguagem, uma nova leitura, que é a leitura universal da música. Aqueles pontinhos da partitura, os quais eu não sabia para que servia, eu descobri ali um novo mundo, eu descobri ali uma nova linguagem, a qual eu poderia me comunicar em qualquer parte do mundo, né? Independente de raça, etnia, idioma, independente de qualquer coisa. E a partir de então a música tomou conta da minha vida. E como eu sempre fui romântico, sempre fui apaixonado por tudo que faço e porque ainda não faço, mas hei de fazer, eu comecei a escrever. Comecei a escrever e não tocava violão ainda, mas tocava flauta. E com esse ensejo da escrita, comecei a musicar as coisas que eu escrevi. Na entrada da minha fase adulta, eu comecei a tocar violão. Entrei numa aula de violão, já havia tido vários violões, né? Era o sonho dos meus pais era me ver tocar violão, mas aquela fase heavy metal não me deixava fluir. Na adolescência era muito melhor do que eu tocar violão. Então eu queria algo mais, fui lá naquele baú, peguei as coisas que eu havia escrito e comecei a trabalhar em cima, porque as coisas que eu havia escrito já estavam musicadas, eu só não as tocava porque eu não sabia como expressar aquelas notas no violão, como transpor para o violão. Mas eu fazia o solo na flauta, fazia o solo na gaita, que foi meu primeiro instrumento, de 2 notas só. E depois eu comecei a me envolver com outros músicos da cidade. A partir de então eu comecei a levar a minha vida musical mais independentemente, sem precisar de incomodar as pessoas. Mas acontece que tomou outro rumo. Eu conheci uma banda, e essa banda precisava de um vocal, eu já cantava, e eu falei assim, vai ser um jeito de eu cantar as minhas músicas. Na verdade, foi um poema que eu fiz para uma moça, assim, meu primeiro amor. Assim, isso foi amor de verdade. Primeiro foi platônico, depois foi biônico, depois virou atômico, né? E hoje eu sou educador, trabalho na rede pública, dou aula para crianças, adolescentes e adultos. E as minhas aulas, elas não são ministradas em salas de aula comum. A gente vai para um auditório, para a quadra, para o campo. Eu sempre preparo uma aula diferente, né? Sempre com vídeo, com música.
Até mesmo quando tem que escrever, quando é um assunto mais literário, a gente trabalha dessa forma mais lúdica e brincante, para que eles absorvam esse conteúdo sem que eles percebam, sem peso nenhum, que eles busquem esse conteúdo e absorvam. Posteriormente, para agregar como é que eu diria, a essas aulas lúdicas e brincantes, que se chamam, eu me tornei palhaço. De várias formas, um palhaço, porque não aquele palhaço que sempre faz rir, que faz chorar, mas a imagem do palhaço para que roube a cena, para que eu possa dar o recado. Aí depois vieram os estudos, no ramo da palhaçaria, aonde eu descobri e descubro várias linhagens de palhaços, que a gente acha que o palhaço é só aquele formato, e não é. Existe, assim como pessoas, existem vários palhaços, cada qual com a sua personalidade. Estávamos fazendo um cartão de visita, aí já havíamos feito tudo quanto é festa diferente, até aniversário de cachorro nós já havíamos feito. E quando fomos fazer o cartão, o cara falou assim: por que você não coloca velório, cara? O pessoal aí lá do Rio, tem um pessoal assim diferente que faz velório. Aí eu procurei saber e vi uma coisa assim, falei: não, eu posso dar uma melhorada nisso. E coloquei no cartãozinho, além de aniversários, festas, telegramas e tudo mais, colocamos lá embaixo o velório. Não é que um dia me liga um amigo, já há muito tempo que eu não via, me disse: Tanaka, eu preciso dos seus serviços. O que você precisa? É música, é teatro, o que é? Eu falei: é o seguinte, a minha mãe está morrendo e ela quer alguém como você no dia do crematório. Eu falei: como é que é? Ela está em fase terminal de câncer, eu queria que você a conhecesse antes, enquanto ela ainda está lúcida. E eu estive no hospital, conversei com ela. Ela também é artista cênica, foi companheira de Augusto Boal. E no dia do enterro, do crematório, do enterro não, do crematório, eu chego, instalei o som de uma forma que as pessoas não vissem. Liguei o meu microfone no sistema de som e coloquei as caixas longe. Pintei uma máscara com meu paletó e gravata, coloquei uma capa, uma cartola, deixei um violão no cantinho e cheguei tocando um sax. Roubei a cena. E as pessoas, de pronto, imaginem, um velório. Olha, o que esse cara está fazendo aqui? Veio para a festa errada. Então, eu deixo o sax, pego o violão e comecei a declamar. Um poema lindo de Machado de Assis, que ela adorava. E misturei com salmos e provérbios. Em suma, as pessoas choram muito. Nesse momento, até quem não acredita em Deus passa a acreditar. Tudo isso contribuiu para que eu desejasse ser quem eu sou hoje. Porque na minha infância eu via as pessoas falando, eu queria falar, não conseguia. Eu queria fazer isso, não conseguia. Eu queria fazer aquilo, não conseguia. Então, gradativamente, graças a Deus, por eu ter tido um pai bacanaço, já falecido, e a minha avó também, era uma filósofa analfabeta, e que me ensinou muito. Principalmente, ela tinha um dizer: queira querer. Querer é poder, e poder se adquire com querer. Você ainda não quer. Você sabe o que é bom, mas ainda não quer. Então você queira querer. Então eu passei a querer coisas que eu não queria, porque eles disseram que eram bom. E hoje eu tenho isso como como o meu maior galardão, como o meu maior prêmio de vida é ser quem eu sou hoje, porque na infância, na minha adolescência, eu desejei ser como eu sou hoje. Então eu me tornei um palhaço, um artista cênico, ao qual eu me disponho a fazer qualquer coisa que seja agradável para alegrar as pessoas, para levar um entretenimento sadio, sadio, saudável. E eu quero hoje mostrar para vocês uma outra face do Tanaka. Quando paro para pensar, posso ver além da vida, coisas vindas do além, filosofia prometida.
Tenho verso em meus dedos, minha música tem um tom. Meu olhar tem as palavras que respondem seu batom. Busco sempre inspiração em tudo que vou fazer. Quando um corvo abre o bico, nobres podem perecer. De certa forma, um vazio que assola o meu viver. É como uma flor que foi plantada, mas que não pôde nascer. Como uma simples gota de orvalho, veio um dia florescer. Posso ver além da vida, coisas vindas do além, filosofia prometida. Tenho verso em meus dedos, minha música tem um tom. Meu olhar tem as palavras que respondem seu batom. Busco sempre inspiração em tudo que vou fazer. Podem perecer, de certa forma um vazio que assola